Bom, gente, e aí, agora que a gente falou do nervo axilar, a gente começa a falar da inervação do membro superior, realmente, propriamente dito, os músculos que vão entrar no braço, né, que não vão ficar restritos ali à axila. E o primeiro e mais anterior desses nervos é o nervo músculo cutâneo. O objetivo da aula é também ser uma aula bem breve, para que vocês prossigam no entendimento da relação entre o nervo músculo cutâneo e as estruturas osteomusculares do braço, entendam melhor ainda a inervação de membros superiores e que passem, assim, a entender a aplicação desse conhecimento no exame da motricidade. Para começar, o nervo músculo cutâneo ele sai do cordão ou fascículo lateral, né, um dos nervos que saem desse cordão junto com o mediano. O mediano, aí para ser formado, ele vai precisar também de um segmento do ramo medial, mas o músculo cutâneo ele é iniciado totalmente só pelo fascículo ou cordão lateral. E ele inicialmente, ele recebe fibras de C5, C6 e C7, os segmentos medulares C5, C6 e C7. A gente vai ver porque isso é importante quando a gente for falar de cada movimento, cada músculo que é inervado por ele. Tá? Aqui na nossa representação esquemática do plexo, a gente vê que ele é o outro nervo que sai aqui do cordão lateral, juntamente com o mediano. E essa é a representação dele aqui já no começo, no braço. Né? Tem aqui o cordão lateral, um ramo medial que vai formar o nervo mediano, e o ramo mais lateral, que é justamente o nosso nervo músculo cutâneo. E ele deixa aqui ramos que vão representar justamente os músculos que são inervados por ele. Então, o ramo coracobraquial, que tem como representação de raiz e segmento medular C6 e C7. O ramo para o bíceps braquial, que é C5, C6, de raiz e segmento medular. E o ramo braquial, que é C5, C6, tá? De raiz e segmento medular. Ele também é um nervo misto, assim como o nervo axilar. Então, ele manda uma inervação sensitiva pelos nervos cutâneos laterais do antebraço, tá? Que tem uma divisão anterior e uma divisão posterior, como a gente pode ver nessa imagem da direita. E aqui a gente já vê uma primeira divergência entre diferentes referências a respeito da neuroanatomia periférica. A gente vê que o Brazes, que é de onde eu tirei essa imagem aqui da esquerda, fala que o coracobraquial é de C6 e C7, enquanto o Russell, que é um livro específico de neuroanatomia periférica, fala que o coracobraquial também é C5 e C6. Então existe uma divergência na literatura, mas a gente vai frisar aqui, principalmente que o coracobraquial tem inervação de C6, a gente não precisa ficar preocupado com essas divergências menores. Tá? O grande músculo de interesse para a gente é o bíceps braquial, ele é C5, C6, e isso não tem divergência, então vocês têm que saber. Essa aqui é uma visão que tem um pouquinho mais da interação da inervação com os músculos. A gente consegue ver aqui na imagem, ó, abaixo da clavícula, ou seja, o plexo infraclavicular, que ele está dividido nos cordões lateral, posterior e medial, e que do cordão lateral sai um ramo para o mediano e sai o nervo músculo cutâneo. O músculo cutâneo atravessa esse primeiro músculo, que é o músculo coraco, do processo coracoide braquial, coracobraquial, ele atravessa o coracobraquial, segue, manda ramos para o bíceps, que é esse músculo aqui com duas cabeças, uma no processo coracoide e outra na escápula e húmero, né? E que se insere aqui já no antebraço. Tem também uma cabeça que vai se inserir no rádio e uma na una. E, além disso, o músculo cutâneo manda ramos para o braquial, que está aqui. É um músculo que começa no húmero e que termina mais distal, já no antebraço. E os últimos ramos são os ramos que seguem aí para fazer a inervação sensitiva da parte lateral do antebraço, com um ramo anterior e um ramo posterior. São duas divisõezinhas aí da porção sensitiva. E assim a gente consegue entender melhor aí o nervo mais anterior do nosso membro superior, que é o músculo cutâneo. E aí, vamos especificando os movimentos de cada músculo. Né? O primeiro deles aqui é o coracobraquial, que nós já vimos que existe uma variação em literatura de CC5, C6 ou C6, C7. Eu botei aqui na anotação C5, C6. E esse é um músculo que é responsável também, assim como a gente viu que a porção anterior do deltoide é responsável pela flexão do ombro, ou do braço,
propriamente dito. O coracobraquial também é responsável por esse movimento. Está representado aqui na figura do lado. O principal músculo que eu falei é o bíceps braquial, tem duas cabeças, né, e duas inserções aqui embaixo também. Também é representado por C5, C6 e o grande movimento que ele faz é a flexão do cotovelo, tá, ou do antebraço. E também é responsável pela supinação do antebraço, principalmente quando o músculo está mais fletido. Tá? E por último, a gente tem o músculo braquial, certo? Que, como eu falei, tem a inserção aqui no húmero diretamente e depois só já no antebraço. E ele é responsável aí por ser um adjuvante na flexão do cotovelo. A inervação sensitiva do bíceps, do nervo músculo cutâneo, é essa de amarelo aqui, na região lateral do antebraço. Nervo músculo cutâneo, inervação de amarelo na porção anterior e uma porção da divisão posterior. E com isso eu termino a discussão de nervo músculo cutâneo e a gente vai prosseguir agora para os próximos nervos, que são um pouco mais complexos. Até a próxima aula, pessoal.